Muito bem, hoje a conversa preto no branco é com o Laércio Matias, ele que é presidente do PSOL no estado do Paraná e também pré-candidato ao Senado da República. Satisfação recebê-lo aqui no Preto no Branco, Laércio. Mas antes da gente entrar propriamente na questão da política, eu gostaria que você fizesse assim um apanhado assim do seu histórico, da sua jornada, principalmente na vida política. Ok, obrigado, Jadir. Uma satisfação estar aqui no Jornal Preto no Branco, deslocado aqui para Marechal, né? Porque eu já tinha entrado em contato com vocês lá em Cascavel mesmo, né? Em algumas atividades que nós fizemos em conjunto lá. Então, eu sou catarinense, assim, de São Miguel do Oeste, vim para Cascavel ainda criança. Minha vida profissional, eu trabalhei na antiga HM, Hermes Macedo, depois no Senac, depois fiz um concurso, entrei no Banestado. O Banestado foi vendido para o Itaú, depois Itaú fundiu com o Unibanco. Atualmente estou no Sindicato dos Bancários de Cascavel. Minha vida política, eu entrei no PT na década de 90. Fui candidato a deputado estadual em 2002, que foi exatamente a eleição que o Lula se elegeu pela primeira vez para presidente da República. Aquela oportunidade eu fui candidato a deputado estadual, fiz quase 7 mil votos, né? Então, 2 anos depois eu já estava fora do partido, do PT, porque o PT expulsou a Luiz Helena, a senadora Luiz Helena, a deputada Luciana Genro, o Babá, enfim, expulsou alguns parlamentares que não quiseram votar a favor da reforma da Previdência, votaram contra a reforma da Previdência do Lula naquela época. E aí eles saíram e eu, em solidariedade, saí junto e ajudei a criar o PSOL, né, o partido que eu estou até hoje, e atualmente sou o presidente estadual do partido no Paraná. Laércio, o pessoal esse ano, na verdade o pessoal não, mas a política esse ano permite a realização das federações. E o pessoal formou uma federação com a rede. Isso significa que os dois partidos vão ter que andar juntos pelos próximos 4 anos, pelo menos. O que representa isso na prática, objetivamente, em termos de resultado eleitoral? Na verdade, fortalece as duas siglas, né? Porque a cláusula de barreira vem apertando cada vez mais o torniquete e inviabilizando a existência formal, né? A existência política, né? Estrutural de alguns partidos no país. Federação do PSOL e da Rede faz com que por 4 anos a gente seja um partido só, né? Cada partido conserva a sua autonomia, mas do ponto de vista eleitoral nós somos um partido único. É uma espécie de uma coligação por 4 anos, né? Tem validade por 4 anos. Então nesse período a gente vai funcionar tem um programa próprio, uma direção própria, exatamente com participação das duas legendas, e a gente vai ter isso. E aí com isso a gente supera a cláusula de barreira, conservando o direito de televisão, direito a fundo eleitoral, fundo partidário, direito a participar das comissões, né, no Congresso Nacional, a liderança, enfim, tudo direitos que os partidos têm, que se eles não atingem um patamar mínimo de votos, eles perdem. Então, com isso a gente garante a nossa sobrevivência política, obviamente para garantir todos os direitos para que a gente possa participar efetivamente dos debates políticos no Congresso Nacional. Agora, uma outra federação que foi formada reúne o PT, PV, PCdoB. o PCdoB. O pessoal não foi procurado para integrar essa federação ou as linhas são muito diferentes? Não, fomos procurados sim, mas o nosso objetivo com a federação não é fazer uma grande aliança nacional, é exatamente estabelecer um acordo programático por 4 anos para a gente superar a cláusula de barreira, né? A outra federação seria, na verdade, um adesismo ao PT, que é um partido gigante, né? E não é o nosso caso, né? Nós somos 2 partidos pequenos, que tem cada um a sua identidade programática, e que fizemos um acordo para nos fortalecer nesse processo eleitoral. Para você ter uma ideia, na última eleição nós não conseguimos lançar nem metade da chapa deputada estadual e federal no Paraná, o PSOL, e nem a Rede. Mas agora os 2 partidos vão ter chapa completa. Isso significa que nós temos 55 candidatos a deputado estadual e vamos ter 31 candidatos a deputado federal. E a gente assim vai ter a possibilidade de eleger o nosso primeiro federal e os nossos primeiros 2, 3 estaduais, né? E então por isso que é importante a federação para nós. Certo. Justamente nessa questão, vocês têm a perspectiva de eleger pelo menos um deputado estadual que atualmente não tem, né? Não temos nenhum, mas se nós pegássemos os votos somados da eleição passada, dá praticamente já um estadual. Certo. Mas agora com o fortalecimento da chapa a gente vai eleger mais do que isso. Inclusive aqui em Marechal tem um pré-candidato a deputado estadual aqui, que é o Luciano Paragano.
né? Vai ser é um dos pré-candidatos nossos a deputado estadual. Mas a nossa previsão é eleger pelo menos 1 ou 2 federais, né? E pelo menos 2, quem sabe 3 estaduais. Esse é o nosso prognóstico pelo tamanho e pela envergadura, né, da nossa chapa. Agora, falando especificamente sobre a sua candidatura, o senhor está colocando o nome à disposição, nesse momento, pré-candidatura, né? Até porque a convenção não é no passou, sábado. é no sábado, né? Então, o senhor está colocando o seu nome à disposição do partido ou da federação para ser o candidato ao Senado. Mas a disputa corrida pelo Senado tem 2 famosos aí, o senador mais antigo aí do Congresso, que é o Álvaro Dias, e antigo em termos de anos de mandato, e o Sérgio Moro, que criou toda a fama em função da Lava Jato. Como que o senhor pretende encarar esse desafio de entrar numa corrida com 2 gigantes? Bom, eu acho que em 2 aspectos. Primeiro é denunciar essas 2 candidaturas e segundo fazer uma proposição para que serviria o nosso mandato. Como denúncia, eu diria sobre o Álvaro Dias o seguinte: ele está 32 anos no Senado, ele nunca perde uma eleição, ele sempre ganha a eleição. Ele ganha o salário, ganha um gabinete suntuoso, uma moradia oficial suntuosa, ele recebe no seu gabinete somente os seus amigos e as pessoas que apoiam ele na campanha. O povo do Paraná, o que ganha com o mandato do senador Álvaro Dias? Para que serve o mandato do Senado? Por exemplo, foi desbaratada uma quadrilha no MEC, uma quadrilha de pastores, quer dizer, me perdoem os pastores, falsos pastores, né? É um ministro que se dizia pastor, vários assessores que seriam pastor, né? Uma igrejinha que pedia barras de ouro de propina dos prefeitos para liberar dinheiro. Foi desbaratar a quadrilha. O Senado propôs uma CPI. Os senadores do Paraná, o Álvaro, o Oriovisto, que eu nunca vi, e o Flávio Arnes, votaram contra. Não querem investigar? Por que não querem investigar? Eu até posso compreender que talvez eles estejam participando desse esquema. Ou então, para eles, não interessa zelar pelo patrimônio público, pelo orçamento público, pela ética, pela moralidade pública. Eu tenho que fazer ilações, porque o que justifica alguém não assinar uma investigação de uma quadrilha que roubava dinheiro dos cofres públicos? Então esse é o tipo de mandato que a gente tem que denunciar, porque as pessoas acham que o Álvaro Dias é vitalício. Vitalício, para que serve o mandato dele? Né? E o Moro, vejamos, né? O Moro, ele é um juiz que foi flagrado, gravado e divulgado os áudios em que ele combinava com o promotor como é que eles iam condenar o Lula para impedir o Lula de ser candidato, para eleger o Bolsonaro, que denominou ele ministro da Justiça. Depois meteu o pé na bunda dele, mas nomeou ele ministro. Há indícios de que ele queria ser ministro do Supremo, né? Felizmente não foi, né? Imagina essa criatura no STF. Bom, não satisfeito com isso, ele voltou para o Paraná, falou com o Álvaro Dias, amigo Álvaro Dias, falou que ele ia ser candidato a presidente. O Álvaro Dias soltou ele pelo Brasil, aí fazendo campanha presidente, daqui a pouco ele desiste. Foi para onde? Foi para São Paulo. Aí ele disse que era cidadão paulista e queria ser senador em São Paulo. Aí o Tribunal Regional Eleitoral falou: não, você não é de São Paulo, volta para o Paraná. Devolveu o Moro para o Paraná. Está aqui o homem de volta, agora em um outro partido. Agora diz que está na União Brasil. E agora quer ser candidato ao Senado. Enfim, é uma criatura que só pensa em si próprio. O que vai sair? O que ele vai fazer semana que vem? Quer dizer, se ele for senador, ele vai fazer o que com o mandato? Vai ficar 8 anos em Brasília fazendo o quê? Qual é a proposta dele? Parece que ele só tem interesse pessoal, particular da família dele. Então, ao denunciar isso, eu quero propor que o Senado tem um papel de produzir leis, de aprovar projetos para mudar o nosso país, para resolver os problemas do nosso país. E eu quero ser um senador que vai lá para lá legislar, né? E o que a gente prioriza lá? Que eu quero priorizar uma reforma tributária que desonere o consumo e que tribute a riqueza, a fortuna, né? Já aviso que você aí, que é classe média, você não vai ser tributado não, vai ser umas 10 mil famílias no Brasil só que vão pegar esse tipo de tributo, né? E desonerar o consumo. O consumo é o seguinte, segundo dados aí da uma associação dos auditores fiscais da Receita Federal, eles dizem que mais da metade do que ganha uma família que receba 2 salários mínimos por mês, mais da metade é tributo. Se nós desonerarmos a classe trabalhadora que ganha até 2 salários mínimos, ela teria o dobro de dinheiro para consumir. Ela iria consumir o dobro de produtos. Isso ia gerar mais emprego, gerar muito mais renda,
melhorar a qualidade de vida de toda a população e onerar a fortuna. As pessoas não pagam tributo, os grandes não pagam tributo sobre dividendos, sobre lucro, enfim, não pagam nada. Não pagam nada, os bilionários não pagam nada no Brasil. Isso é uma vergonha. O mundo está criando tributação sobre fortunas para financiar, para ter lastro econômico, para desenvolver a economia, para reestruturar políticas públicas, enfim. Então nós temos que fazer isso no Brasil. O segundo projeto é uma auditoria de dívida. O sistema da dívida brasileiro, dívida pública, ela consome metade do orçamento da União. Significa o seguinte, de cada 100 reais que eu pago, 50 vai para essa especulação que é o sistema da dívida pública. 50 reais, metade. E sabe o que acontece? Essa dívida não cai, não diminui, só aumenta. Como é que pode eu pagar uma dívida, a dívida não diminuir e não acabar? Tem que rever, tem que auditar. Os países que auditaram identificaram um monte de erros, de problemas e corrigiram isso e aí a dívida começou a cair. E eu vou usar indícios, o termo indício para dizer que pela classe política, pelo histórico do gestor público que nós temos no Brasil, certamente tem maracutaia e corrupção nesses contratos da dívida pública. E nós temos que investigar e corrigir para que sobre mais recurso para a gente cancelar esse teto de gastos aí que fizeram de congelar o orçamento da saúde e da educação do país. Não pode. Tem que revogar essa medida, essa emenda constitucional, para fazer com que tenha dinheiro para a política pública e rever essa questão aí. E por último, que é a nossa proposta mais importante, a gente quer pensar, refletir com o homem, com a mulher do campo, né, uma nova política agrícola para o país, um novo modelo agrícola para o país. Começando pelo Paraná, que é um celeiro agrícola. O Paraná tem o que aqui? Produz commodities, soja e milho. Dá uma grande lucratividade para quem vende veneno, para quem vende adubo, para quem vende semente, para quem vende trator, para quem vende insumos e para os grandes produtores. Mas o que o Paraná ganha com isso? Mais do que isso, a Europa já está mudando o seu modelo agrícola. Estão banindo o veneno, estão migrando para a agricultura orgânica, agroecológica. Então, quanto tempo o Paraná vai esperar para nós promover essa mudança? Então, a gente está se desafiando nessa candidatura ao Senado para fazer essa reflexão. Vamos começar imediatamente. Vamos começar imediatamente a romper esse ciclo aqui, de produzir com veneno que destrói o meio ambiente, que destrói a qualidade do solo, que transmite doença, que gera doença nas pessoas, né, e que produz alimento de péssima qualidade. Vamos começar a migrar para um modelo agroecológico. Então essa é a grande plataforma que a gente quer debater com o Paraná, né, na nossa campanha ao Senado. O senhor falou chapa completa para deputado estadual, para federal, o senhor como candidato ao Senado, e governo do estado e presidência da República. Como o pessoal deve se comportar? Para governo do estado nós tiramos candidatura própria, elaboramos um plano de governo com a nossa militância, com apoiadores. Porque assim, Paraná está sempre numa família, outra família, vem um, vai outro, vai a reeleição, que já saiu, quer voltar de novo. Então a gente pensou, poxa, vamos nos desafiar de fazer um programa de governo e apresentar para a sociedade paranaense. A professora Ângela é a nossa candidata. Mas para presidente da República, pela primeira vez o pessoal não vai ter candidato a presidente da República. Né? E por quê? Porque nós não estamos vivendo num momento normal da política brasileira. Nós estamos num momento atípico, anormal. Nós temos um presidente da República que está dizendo que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Ele está dizendo que o TSE e o STF estão perseguindo ele. Ele está dizendo que o exército dele não vai deixar ele ser roubado. Ele está atentando contra as instituições, né? E é contra a própria democracia. E por que está fazendo isso? Porque ele sabe que perdeu a eleição. O povo não vai votar nele. Não adianta dar auxílio, aumentar auxílio, dar auxílio táxi, auxílio caminhoneiro. Quer dizer, essas coisas não vão ter o resultado que ele quer. Ele sabe que perdeu a eleição. Então ele está atacando a urna que vai provar, vai derrotá-lo. Ele está atacando o TSE que vai homologar o resultado das eleições. E está atacando o STF, que é quem vai condená-lo pelos crimes que cometeu. Porque quando o Lula ganhar, a primeira coisa que vai fazer é levantar o sigilo dos atos de corrupção do seu governo. E aí vai ter muita coisa para mostrar, para investigar e para punir no governo do Bolsonaro. Então, não é uma coisa de normalidade. Por isso que o pessoal não tem candidato a presidente da República. Nós identificamos, nós acreditamos que o Lula é o único instrumento capaz de devolver um mínimo de normalidade para a nossa democracia frágil que tem no Brasil, que está sob ataque
do governo e da estrutura de governo e dos seus apoiadores que estão no Palácio do Planalto. Agora, já que entramos nessa questão polêmica, vamos fazer um ping-pong bem rápido, bem objetivo, sobre alguns temas justamente polêmicos. O que pensa o PSOL, o que pensa o senhor sobre segurança das urnas? Não, as urnas, não há nenhuma prova até hoje de algum tipo de fraude nas urnas. Então, obviamente que elas são seguras. Todas as eleições brasileiras foram aprovadas. Teve várias pessoas que reclamaram, mas nunca as suas reclamações tiveram fundamento. Então não há qualquer problema. Preço dos combustíveis e inflação. Não, a inflação ela é em grande medida, óbvio que nós temos uma guerra na Europa, nós temos uma crise na China por causa do Covid e temos uma recessão nos Estados Unidos. Mas é óbvio que a nossa inflação também tem como causa o aumento dos combustíveis. Por quê? Essa paridade de preço de importação é uma fraude para estabelecer um preço de custo de combustível irreal que favorece o acionista da Petrobras em detrimento da nação brasileira, que não tem benefício algum de ter uma reserva de petróleo, de produzir o seu petróleo a baixo custo, na hora de formatar o preço, usa a paridade internacional. Quer dizer, é um crime que está se cometendo contra a economia popular. Garimpo e desmatamento na Amazônia. É um absurdo o que está se fazendo. Eu lembro daquele ministro Salles, né? Enquanto o presidente fala bobagem nas redes sociais, de fake news, nós vamos passar a boiada. E estão passando a boiada. As pessoas estão se sentindo empoderadas para desrespeitar a lei porque não tem punição. Eles desarmaram todo o sistema de fiscalização, de monitoramento das reservas indígenas e da floresta amazônica. Esses bandidos, esses criminosos estão armados, mais armados que o próprio exército, e estão botando tensão, ameaçando as comunidades indígenas, os povos originários, os ribeirinhos, e explorando de forma assim assustadora a floresta amazônica. Nós precisamos conter isso imediatamente. Por isso que restabelecer o Estado tem que novamente começar a funcionar para os interesses da nação e não dos apoiadores do atual presidente. Flexibilização das armas. Olha, eu acho que uma das provas sobre a questão das armas é o seguinte: hoje tem mais armas na mão de civil do que das forças policiais do Estado e do Exército, por conta dessa liberação das armas. Isso está significando mais segurança? Não. Mais violência é o que está tendo. Mais violência. As pessoas estão andando pela rua com armas, e desavença de trânsito, desavença política, como aconteceu em Foz do Iguaçu, um crime político, são resolvidas na bala. Então, eu não acredito, eu sou contra armas, né? Eu jamais usaria uma arma. Não critico quem precisa usar uma arma, mas o aumento indiscriminado de arma na mão da população, e nós sabemos que muitas pessoas são suscetíveis de perder a paciência, de perder a cabeça, e podem fazer o que estão fazendo hoje. É muita criminalidade causada pela liberação das armas. Aquela questão do sigilo de 100 anos sobre atos do presidente ou do governo. Não, isso é uma aberração tão grande que virou piada internacional, né? Você imagine um dos princípios constitucionais para a Constituição, todos os atos do agente público são públicos, o orçamento é público, tem que ser de conhecimento público, tem que ser transparente, é uma forma do cidadão monitorar o ato daquele que está representando ele. Então é uma coisa bizarra, está na Constituição, e eles criaram o sigilo de 100 anos. Então isso vai ser levantado, é um compromisso do presidente Lula, o pessoal pediu isso também, obviamente que outros partidos também pediram, vai levantar esse sigilo, vão investigar tudo e vão punir todos os culpados pelos atos de corrupção no governo do Bolsonaro. Envolvimento das Forças Armadas na política. Eu acho um absurdo. Pelo histórico do regime militar, no regime militar tinha menos militares do governo nos cargos-chave do que agora. Né? E quem são os militares que estão no exército, no governo Bolsonaro? A maioria são, no jargão, milico que estava de pijama, que estavam reformados, que estavam em casa, que estavam gozando sua aposentadoria com seu alto salário, e que vieram para os espaços de governo sem conhecimento algum de política pública. O Pazuello, que era o general da logística, não conseguia levar oxigênio para Manaus, as pessoas estavam morrendo sem oxigênio. Precisou a Venezuela mandar uma carreta de oxigênio, precisou artistas
fretarem avião e levarem oxigênio para Manaus porque o Pazuello não levar, porque é um incompetente, é um bando de milico incompetente, né? O exército está sendo envergonhado quando o Bolsonaro usa o exército, né, como forma de ancorar o seu governo, né? São alguns militares que nem merecem o nosso respeito, né, que estão fazendo isso no governo Bolsonaro. Eu sou contra essa leva, essa quantidade enorme de militares dentro do governo, porque a atribuição de governo tem que ser uma função de Estado, tem que ter competência, tem que ter conhecimento técnico e compromisso com a nação para poder exercer esse cargo, e não obediência cega a um líder, né, um general ou a um presidente, como ele diz que eu sou o meu exército, né? Isso tem que acabar. Quem depende de quem? O governo do Centrão ou o Centrão do governo? O Centrão nunca saiu do governo desde que começou a nova república. O Centrão sempre está no centro do governo. Se nós olharmos para os governos do PT, né, o Centrão sempre estava no governo. O Bolsonaro contou uma mentira, falou que ia deixar o Centrão de fora. O Centrão sequestrou o governo Bolsonaro. O líder do Centrão no Congresso, que era o senador, ele virou chefe da Casa Civil e fez o quê? Ele sequestrou o orçamento agora. Ele tirou o dinheiro da saúde, educação, segurança, de tudo. Da agricultura, e botou aonde? Em um orçamento secreto. Pasmem. Orçamento secreto. 16 bilhões de reais, onde os senadores e deputados indicam para um relator. Esse relator não conta para ninguém, nem para o TSU, nem para o Supremo, que pediu a lista das indicações, e esse dinheiro sai do orçamento da União para uma ONG, para um projeto, para a prefeitura, e ninguém sabe quem é o deputado ou senador que indicou. Isso é corrupção pura. Isso é dinheiro público sendo apropriado pelo privado e em que o ladrão, o corrupto, esconde o próprio nome. Por isso que tem um monte de show de cantor sertanejo por aí que custavam 1 milhão, 2 milhões, porque é tudo lavagem de dinheiro para candidato corrupto. Eles sequestraram o orçamento da União. Esse orçamento secreto também tem que acabar, que é uma aberração e que mostra o nível de comprometimento das instituições públicas com um governo incapaz de compreender qual é a sua função, a sua tarefa e a importância de manter a separação dos poderes da União. Financiamento público de campanha. Eu sou a favor, mas eu também não concordo com as cifras que foram levadas aprovadas agora. É um absurdo o valor que aumentaram numa época de crise econômica, 33 milhões de brasileiros passando fome e foi aumentado o fundo eleitoral. Nós somos a favor de um fundo eleitoral com valor bem abaixo disso, com igualdade de recursos para todos os partidos e cada um faz a sua campanha. Porque a gente também é contra o financiamento das empresas, que a gente mostrou, a CPI mostrou o que é financiamento de empresa. A empresa escolhe um candidato, financia ele e usa aquele mandato para defender o interesse particular da empresa. Então isso mostrou-se ruim. Mas o financiamento público tem que vir para baixo, um valor razoável. Está desse jeito exatamente pelo acordo do Bolsonaro e do Centrão, que quer se reeleger. Então eles aumentaram o fundo, a maior parte ficou com eles mesmos, né? Então eles estão fazendo essa manobra, que é uma manobra imoral, eu diria, diante da crise e da fome que existe no nosso país. Agora, para finalizar, a crise entre as instituições, executivo, legislativo e judiciário. Olha, eu diria que infelizmente essa é uma das piores coisas que a gente está vivendo no Brasil, né? A nossa democracia é frágil ainda, ela está adolescente ainda, né? E deveria avançar muito mais, né? Por exemplo, o STF mesmo, questionar, por exemplo, as nomeações, a forma de escolher o ministro do Supremo, eu acho legítimo questionar isso. Mas questionar o Supremo não. Questionar o Supremo não. Vamos mudar a forma então de indicar, mas não questionar o Supremo, porque daí a gente atenta contra a própria existência do Estado democrático nos patamares que a Constituição estabeleceu. Então há que se respeitar, né? E infelizmente o Supremo está cumprindo com seu papel constitucional, a gente pode criticar suas decisões, ele está cumprindo e tem que ser respeitado, né? E o Legislativo, eu diria, que assumiu o governo pela fragilidade do presidente que fica atacando os seus adversários. O Bolsonaro não administra o Estado, ele faz campanha e ataca os seus adversários, né? Então, nós precisamos, eu digo assim, o Brasil precisa novamente restabelecer a normalidade. O que seria a normalidade democrática no Brasil? Que cada poder fique com a sua atribuição, que eles se respeitem e a gente aprimore as nossas instituições democráticas paulatinamente
para a gente cada vez mais ter um ambiente mais democrático, mais respeitoso, estabelecer as divergências, mas manter a paz, a segurança das pessoas. Você não tem que ter medo de botar um adesivo no carro que alguém vai quebrar, não tem que ter medo de fazer uma festa de aniversário com motivo o teu candidato e alguém lá querer dar um tiro em você. Então, esse padrão de normalidade, ele começa por uma nova postura da presidência da República. A instituição, o presidente da República, está vilipendiada. A pessoa que está lá não sabe o que é ser presidente, né? Não tem capacidade e competência para isso. Eu acho que fazendo isso, essa troca, eu acho que isso aí volta a funcionar as instituições e restabeleça um padrão de moralidade pública e de fiscalização e de transparência dos atos do que é público. Eu acho que o Brasil volta para os trilhos e a gente a partir daí começa novamente a ter uma perspectiva de futuro. Porque agora, infelizmente, o prognóstico cada vez está piorando mais as coisas. Laércio, nós estamos quase meia hora de conversa já, a minha pauta está esgotada, eu quero deixá-la à vontade, te agradecer a presença, te deixar à vontade também para colocar alguma situação que eventualmente a gente não tenha abordado e que você de repente julga importante dizer. Olha, Jadir, eu agradeço muito o espaço que você está dando para a gente. A nossa campanha vai ser baseada dessa maneira, vai ser baseada nas nossas candidaturas a deputado estadual e federal, na nossa parceria com a nossa candidata ao governo do estado. Aqui em Marechal Rondon nós temos um pré-candidato também, que é o Luciano Paragano, né? E essa vai ser uma forma de fazer campanha. A segunda forma é isso aqui, visitar os órgãos de imprensa e dizer o que a gente está pensando sobre a política nacional, dizer o que a gente pensa sobre o funcionamento da nossa democracia e falar os nossos objetivos de campanha. O principal, eu diria que a gente está se desafiando a fazer com que as pessoas, o homem, a mulher do campo e as pessoas voltem uma reflexão sobre que futuro de país nós queremos. E isso, no caso do Brasil, que é um celeiro agrícola, passa pela gente preservar nosso solo, a fertilidade do nosso solo, preservar os nossos rios, nossas águas, que a grande riqueza da humanidade daqui para frente é a água, e nós estamos poluindo, destruindo, e pensar como é que a gente pode continuar sendo um celeiro, produzir alimentos sem promover essa destruição. Então, essa é uma reflexão, essa é a prioridade da nossa campanha, e eu agradeço muito o espaço que você nos dá, né, para a gente poder estar divulgando as nossas propostas de campanha eleitoral.